Vulnerabilidade. Lembre-se de confiar que com o mestre, qualquer situação, em qualquer momento, pode ser usada para despertá-lo. Não se proteja, seja inseguro, vulnerável. Entregue-se e deposite sua confiança em seu mestre. O mestre japonês Aikido era um professor severo e seus discípulos o temiam. Um dia, um discípulo estava batendo as horas no gongo do templo e, de repente, deixou passar uma batida. Vendo uma linda moça atravessar os portões do templo, o discípulo se perdeu. Ele deixou de estar presente, tornou-se desejo, começou a seguir a moça, entrou num sonho. Neste momento, o mestre, que estava parado atrás dele, deu-lhe uma forte pancada na cabeça com um bastão, tão forte que ele caiu e morreu. No Japão, esta era uma das mais antigas tradições. Sempre que um discípulo vinha a um mestre, ele dizia: "Minha vida e morte são ambas suas. Se quiser me matar, você pode." E assinava isso, dando-o por escrito. Apesar dessa tradição, as pessoas começaram a condenar Eikiko. Ainda assim, a tradição de Aikido se tornou uma das mais importantes no Japão. 10 de seus discípulos se iluminaram, um número raro. E depois que seu discípulo morreu, Aikido continuou como se nada tivesse acontecido. Sempre que alguém perguntava sobre o discípulo, ele começava a rir. Ele nunca disse que algo dera errado, que fora apenas um acidente. Ele ria. Por quê? Devido à história oculta. Esse discípulo alcançou algo. Seu corpo caiu, mas internamente ele se tornou alerta. O desejo e o sonho desapareceram. Tudo se foi com o corpo despedaçado. E nesse estado vigilante, ele morreu. E se você puder unir o estar alerta com a morte, você se ilumina. Aikido utilizou o momento da morte magistralmente e o discípulo alcançou a iluminação. Ele era um grande artista, um grande mestre. Ao olhar para esta história, você pode pensar que o mestre matou o discípulo. Isso não é o que aconteceu. O discípulo ia morrer de qualquer maneira e o mestre sabia disso. Esse dado não é dito na história. Não pode ser dito, mas foi assim que aconteceu. Não fosse dessa maneira, não haveria necessidade do mestre ficar atrás do discípulo enquanto este batia o gongo. Apenas uma coisa comum, um ritual diário. Aikido não tinha mais nada de importante para fazer? Naquele momento, nada havia de mais importante. A morte do discípulo precisava ser utilizada, mas esse é um segredo interior e eu não poderia defender Aikido num tribunal. Um mestre olha profundamente dentro de você e sabe o momento exato de sua morte. E se você estiver entregue, a morte pode ser utilizada. Sempre leio essa história. Pergunto-me por que apenas 10 discípulos se iluminaram posteriormente. Esse homem poderia ter iluminado muitos. Os outros devem ter se protegido. Sua proteção é sua ruína. Junto a um mestre, seja inseguro, pois ele é sua segurança. Esteja desprotegido. Mestres estão interessados apenas em torná-lo totalmente iluminado, mas é preciso estar pronto. Maturidade e entrega são necessárias. A carta da vulnerabilidade é uma carta muito interessante.
É uma história longa, onde nessa história se oculta que aquele mestre sabia exatamente o momento em que aquele discípulo ia deixar o corpo, e ele aproveitou aquele momento para que esse discípulo pudesse estar se iluminando. Para nós, essa carta tem um significado muito especial, né? Toda a nossa resistência, toda a nossa negação, todo o nosso medo em estar entrando em contato com o novo, em estarmos deixando nossas crenças e estar seguindo o nosso mestre. Quem é o seu mestre? Né? Se você busca algum ensinamento, se você busca esse crescimento, e quando esse ensinamento chega a você, mas você vai para a sua mente, né? E aí você começa a questionar esse ensinamento, você começa a questionar os presentes que a existência traz para você, porque toda a existência é o nosso mestre. Tudo aquilo que chega é um presente do nosso mestre para que nós possamos estar superando obstáculos nossos, mas nós resistimos bravamente ao novo, né? É por isso que esta carta da vulnerabilidade nos alerta o quanto nós não estamos alerta. Exatamente. Nós temos que estar alerta para perceber os ensinamentos que chegam até nós, para que nós possamos estar deixando o velho e estar entrando no novo, para que nós possamos nos renovar. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. O que será que o seu mestre está tentando ensinar para você e você continua aí nessa resistência? Você continua nessa insatisfação? Você continua nesse questionamento? Você continua nessa insegurança? Você continua neste caminho da não entrega? Relaxe, aceite os presentes que chegam a você.